Representante da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Foz do Iguaçu, no Paraná, Paulo McDonald Guise. Meus cumprimentos ao presidente reeleito do CONASENS, Antônio Nardi, pela maneira brilhante com que tem conduzido esse órgão, em nome do qual estendo o cumprimento a todos os membros da mesa. Eu vim aqui em nome da Frente Nacional de Prefeitos, que, numa mudança de gestão do presidente João Coser, escolheu vice-presidentes temáticos para cada um apresentar projetos e programas que fossem generalizados a todos os demais prefeitos, servissem de orientação. E eu fui indicado para ser o vice-presidente de Assuntos da Saúde, que talvez seja o principal indicador do desenvolvimento de um povo. Se você for num posto de saúde ou num pronto atendimento, você vai ver ali problemas de desemprego, de nutrição, de habitação e saneamento, vai ver problemas de estruturação das famílias, você vai ver problemas até de relacionamento com o idoso, você vai ter um retrato do que é aquela comunidade. E competiu a nós, prefeitos, o que fazer? Como? Como disse brilhantemente Márcio Pockmann, numa sociedade do conhecimento não restam recursos para os prefeitos para que possam mudar essa realidade? Não existem maneiras ao nosso alcance? Não vamos nos lastimar pela falta de reforma agrária, pela falta de reforma tributária, pela falta do país não ter as forças armadas mais desenvolvidas. Não poderíamos fazer isso e passar a vida dizendo que, em função disso, a nossa saúde não funcionaria. Mas numa análise do que pode ser feito na saúde, concreta e objetivamente, nós chegamos a uma série de parâmetros, que eu vou trazer alguns aqui para vocês. Primeiro, a frente viu que o secretário da Saúde não precisa marcar audiência para ser atendido pelo prefeito. Porque se tem um buraco na estrada, se tem um problema de habitação, de remoção de uma favela, se tem um problema numa escola, isso se esperar uma semana, 10 dias, 15 dias, não tem problema. Agora, na saúde, é a dor e a morte. Então ela passa a ser uma prioridade fundamental. E numa olhada do que é o nosso panorama de saúde, nós começamos vendo, por exemplo, a situação do usuário. A gente vê e tem visto na televisão a tragédia que são corredores entupidos, hospitais superlotados, postos de saúde sem a mínima estrutura. E isso tem jeito? Nós, então, temos aqui algumas propostas. Uma delas é que a gente tem que pensar no usuário. E o usuário eu vou mostrar para vocês só um posto de saúde convencional, aquele dos 4 telhados que nós transformamos, só para vocês verem como é tratado o usuário. Você pode botar lá, Alexandre? Isso é um posto. Não, volta. Mais para frente, por favor. Isso é um posto de saúde nosso, onde o usuário é respeitado. Tem uma grande sala de recepção, com iluminação zenital, tem 5 a 6 metros de altura, ventilação zenital, e todos os consultórios e inalação, vacinas e enfermagem abrem para esta grande sala. O usuário se sente perfeitamente à vontade. E a gente viu o seguinte, na saúde não pode ter uma maca rasgada, uma cadeira estragada, uma fechadura que não fecha. Nós botamos gerentes que são extremamente cobrados em relação a isso. Não pode deixar cair a qualidade. Porque, às vezes, e simplesmente mandar um ofício para o prefeito, para o secretário, não adianta. Nós dizemos, façam de tudo. Se tiver que tocar fogo em pneu, sair nu na rua, saiam. Mas não pode demorar a atenção a problemas assim. Pode passar mais um? Esse é um outro posto de saúde. Todos têm esse conceito de
A pessoa entra, se sente bem, tem ar-condicionado, tem televisão, a recepção de fácil acesso para qualquer informação, vai. Eu vou mostrar como é que era um posto que na nossa cidade, por exemplo, tem 4 construídos e foi construídos vários no Brasil. Vocês estão vendo, são 4 telhados, tem uma lajinha ligando eles e tem pequenos jardins, áreas desocupadas. Isso leva ao seguinte, vai. Olha como fica o usuário, fica amontoado nos corredores. Completamente, porque corredor não tem luz, corredor não tem ventilação, corredor não tem janela, corredor é para passar, não é para esperar, não é sala de espera. E olha a nossa proposta. Mas aquele conjunto central nós jogamos nas áreas vagas do lado e vai mais uma. E fica aquela grande sala central e todos os consultórios abertos, muda completamente o perfil, mostra o telhado. E esse é o telhado que não tem goteira, não tem proteção, tem iluminação zenital. Isso eu só estou mostrando um detalhe do que os prefeitos podem fazer e devem fazer. Então, voltando ao assunto, nós tínhamos um problema sério de médicos. E os médicos na nossa saúde da família, a gente contrata, mesmo pagando altíssimos salários, não ficam, saem. Nós tínhamos um problema de horário de funcionamento dos postos, por exemplo, das 11h30 às 1h30 ou do meio-dia às 2 fechavam. Eles começavam às 7h30 ou às 8, terminavam às 5h30 ou às 6, a mãe chegava em casa, não tinha, via o filho com problema, não tinha onde levar. O que nós fizemos? Fomos reestudar o programa da saúde da família, que exige 40 horas de cada médico. E nós mudamos alguns conceitos. Por exemplo, um médico para 750 a 1.000 famílias, eu vou usar resumo para 1.000 famílias. O médico para 1.000 famílias não tem funcionado. Nós mudamos o conceito. Tem 2 médicos para 2.000 famílias. Qualquer membro daquelas 2.000 famílias tem acesso a um dos médicos, a qualquer um dos médicos. Então mudou o conceito. E com isso nos permitiu o seguinte, nós reduzimos o horário de trabalho dos médicos para 6 horas. Eu não sei se esse negócio não está atrapalhando, porque... Bom, nós reduzimos os horários de serviço para 6 horas. Uma equipe começa das 6 até a 1 e outra da 1 até as 19 horas. Com isso, o posto, em vez de ficar 8 horas aberto durante o dia, fica 12 horas. Mas vocês vejam, isso de segunda a sexta, 6 horas cada equipe, 5 dá 30 horas semanais, sobraram 10 semanais. O que a gente faz? Sábado sim, sábado não, uma equipe fica de plantão. Então, cada equipe vai ter dois fins de semana que vai ficar por mês de plantão, das 7 às 19. E esse é o horário do programa da hipertensão, do câncer de mama, do diabetes. É o homem que trabalha, que durante a semana não tem tempo de chegar no posto de saúde. É o programa de saúde do homem, é o câncer de colo. São os programas de formação, de capacitação. Então, aí consumimos mais 6 horas divididas. Se a gente pegar os 2 sábados no mês, seriam 24 horas, dividido por 4 semanas, teria mais 6 horas. Sobra 4 horas. Essas 4 horas nós vamos botar nas unidades de pronto atendimento na hora do pico, na hora que incomoda, na hora que chega muita gente. Então, nós vamos ter uma oferta maior de médicos. Os médicos podem ter outras atividades. Um trabalha 6 horas de manhã, outro 6 horas de tarde, pode fazer cirurgia, ter o seu consultório particular, pode ter os seus outros afazeres. E nós não contrariamos a regra das 40 horas e vão ter um serviço muito mais eficiente, com horário muito mais estendido. Então, isso a gente está fazendo já. E aí surgiu um outro problema, é o cliente pipoca. Ele vai no médico, o médico pede um exame de sangue. Daí ele tem que marcar o exame de sangue. Os postos, geralmente, os laboratórios, fazem exame de sangue uma vez por semana. Ele teria que esperar uma semana para fazer o exame. Se ele tiver uma consulta, por exemplo, se for toda terça-feira, ele vai terça de tarde, ele tem que esperar uma semana até fazer o exame. Depois mais 2, 3 dias. Daí tem que marcar com o médico de novo. E o que adianta um exame que leva 15 dias? Como é que nós deixamos o médico no diagnóstico? No escuro. Como é que ele vai saber? Então ele arrisca, no caso do antibiótico, ele arrisca uma receita na intuição dele no exame.
Mas o exame complementar não está servindo. Aí nós vamos ver as estatísticas. 40% dos exames, doutor Márcio Pocho, não são nem buscados. São dinheiro jogado fora, imenso. Um desperdício. A gente fala em recursos para a saúde, mas vamos olhar o que a gente pode fazer. 40%, 80%, 90% dos exames dão negativo. Quer dizer, como é que faz? Precisaria aquele exame? A gente vai ver no raio-x a mesma coisa. 30% não são buscados. Levam até 15 dias para ter um laudo. E como é que faz? Qual é a eficiência, a resolutividade disso? Está certo a gente jogar a culpa em outros fatores? O que nós fizemos? Nós fomos buscar no conhecimento, na moderna tecnologia, uma solução. E conseguimos, estamos implantando raio-x digitais, que a economia é significativa. Eu tenho números assim que são surpreendentes, porque o raio-x digital eu não preciso mais de reagentes, não preciso de filme, não precisa a pessoa levar o filme, imediatamente ele está na tela do médico. E aí, se o médico tiver problema de fazer o laudo, eu vou contar o exemplo de Foz, nós tínhamos 2 médicos fazendo laudo de raio-x. Um dia um tá, o outro não tá, outro dia faz, outro dia fez demais, demorava 15 dias igualmente. Nós fomos procurar, como disse muito bem o doutor Márcio, trabalhador do conhecimento, médicos especialistas em laudos que trabalham nas suas casas. E encontramos no Rio de Janeiro equipes maravilhosas, em São Paulo, em Londrina, que fazem o laudo. A gente manda por internet e o laudo volta em 10 minutos, foi a condição que nós estabelecemos. Vocês imaginem uma pessoa que sai de uma cidadezinha pequena, que não tem raio-x, e vai na outra onde tem. Ele vai tirar o raio-x, depois ele vai buscar o laudo, daí ele tem que trazer uma loucura. Imaginem se ele chega nessa cidade, faz o raio-x, e em 10, 15 minutos ele tem um laudo para levar para o médico. Isso é perfeitamente possível. E nós estamos nos preparando. Até eu pediria depois, se o presidente nos permitir, nós podíamos fazer um teste aqui. Entramos numa unidade de pronto atendimento de Foz do Iguaçu, vão ver as pessoas que fizeram o raio-x. No nosso prontuário, eu vou falar depois, porque todo esse sistema é informatizado dentro do conhecimento. Temos um sistema de informatização que foi criado por nós lá. Eu ouvi muitos prefeitos, enfermeiros, médicos, gerentes de postos, administradores, e nós criamos um sistema e daí pusemos esse sistema na internet. É diferente você pegar um sistema de internet e querer jogar a tua saúde dentro daquilo, não dá certo. E fizemos isso. Então, se o presidente permitir, depois nós vamos entrar agora, em tempo real, numa unidade de pronto atendimento de Foz do Iguaçu, vamos chamar um raio-x daquele, vamos ver o prontuário do paciente, vocês vão ver o raio-x, vamos pedir o laudo para uma equipe dessas. Se tiver algum médico presente que quiser discutir o laudo, seria muito interessante. E vocês vão ver que a moderna tecnologia nos permite isso. Outro assunto, outro problema de diagnóstico. Você vai fazer um exame de sangue. Aí você tem que marcar a mesma coisa, o laboratório faz coletas semanais. O que nós fizemos? Todos os postos de saúde fazem as coletas às 7 horas da manhã, com esse horário novo. Tem um auxiliar de enfermagem, especialista, tira o sangue, bota no tubinho, com um código de barras, sai uma condução, passa em vários postos, leva para o laboratório central, começa a sair às 7h30, a gente estima que nós temos 26 pontos de coleta, que ele o primeiro leve meia hora para fazer a coleta, depois os outros já estão prontos, é só pegar, leva ao laboratório central. Tem uma máquina nova, moderna, da sociedade moderna, da teoria do conhecimento, da sociedade do conhecimento, que nos permite o exame em 2 horas. Esta máquina. Você entra o tubinho de um lado e ela sai no outro, na televisão, no computador, o resultado do exame, em, no máximo, 2 horas. Então, às 10 horas, se a pessoa for no posto às 7, o usuário, tirar o sangue, for para casa tomar um café e voltar, outra coisa que a gente está vendo é o seguinte: os planejadores urbanos têm que repensar as coisas. Hoje, quase todo mundo tem automóvel, menos os pobres, menos os carentes.
Então, na hora que a gente vai localizar um posto de saúde, tem que ser próximo aos carentes. Os outros pode ser até mais longe, porque todo mundo tem carro, né, doutor Márcio? O volume de carro no Brasil é uma loucura, né? Aumentou incrivelmente. Então, esse é um conceito. Aí, esse exame chegou no médico, o médico faz o parecer, dá a receita, ele pega na farmácia que nós temos no posto e sai tratado. Evita o ida e vinda, evita a perda de recursos, evita a perda de resultados que não saem, evita tratamentos inadequados, e nós estamos dando ao médico o instrumental mais competente possível que ele pode ter. É o mais completo, que é os exames complementares, seja no raio-x, seja de sangue. Fezes e urina leva 24 horas. Hemocultura, que é uma coisa complicada, doutor Nardi, leva 2 dias se for positivo, 5 dias se for negativo. Vocês viram que está o sistema montado. Aí nós temos um outro problema. Chegamos numa outra situação. Os funcionários da saúde, a hora que vão nos postos novos, é outra condição de trabalho. É outra cabeça. Vocês viram aquele cachorro esperando ali na fila? Aquilo eu nem devia ter mostrado, mas é uma situação que eu sei que tem no Brasil inteiro. Como é que o funcionário vai chegar e vai trabalhar num ambiente desse? Ele já vai de cara amarrada. O primeiro que entrar toma um coice. Se o ambiente é bom, ar-condicionado, espaço, tempo, é diferente. E nós temos que olhar, se ele não tiver condição de trabalho, não vai atender bem o povo. E nós, além disso, nós temos que fazer uma diferenciação num posto de saúde para o outro. Você tem uma planilha aí daquela de... vou mostrar para vocês uma planilha que mostra... Esse é o nosso hospital, depois, se tiver um tempo, até gostaria, um hospital municipal construído por nós, que os custos foram infinitamente inferiores a esses que a televisão tem mostrado, mas isso é secundário. Eu acho que esta planilha é o seguinte, ali à esquerda tem os postos de saúde e os pedidos, os encaminhamentos para exames de especialista. Vocês vocês podem ver, que tem posto que manda 7% para especialista, e tem outro que manda 18%. Tem alguma coisa errada no que manda 18%, ou o que manda 7% é muito mais eficiente. Mas do jeito que está, se a gente não controla, a gente não sabe, embrulha tudo no mesmo saco. E nós bolamos indicadores, vários indicadores, de atendimento pré-natal, de atendimento de hipertensos. A gente tem uma estatística da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, que diz quantos hipertensos tem em cada comunidade proporcional à população, diabéticos. A gente vai fazer até a aprovação do usuário, que nós vamos pegar por amostragem e vamos telefonar para o usuário para saber se ele foi bem atendido. São 13 indicadores que vão nos dar exatamente a situação nos postos. Aí começa um posto de saúde querer ser melhor que o outro. Aí começa o que eu vi quando eu vim para cá. Eu vi uma atendente da Webjet chegar para mim e dizer: nós estamos conseguindo manter a aeronave no solo só por 20 minutos. A meta era 30. Vocês já imaginaram que maravilha quando chegar umas... E aí o prêmio de cada item daquele corresponde em torno de 1% de premiação. Ele atingiu a meta, tem 1% no fim do mês acima do salário. Que quem produz mais vai ganhar mais atrás. Quero cumprimentar o ministro Alexandre Padilha e a sua equipe do Ministério da Saúde por nos permitir pensar isso, pensar na meritocracia. Que o mundo, a sociedade do conhecimento, a sociedade pós-capitalista, pressupõe isso. Até a China fez uma revisão, doutor Márcio Posch, segundo o Congresso, o 14º Congresso do Partido Comunista de 1992, numa palestra do Jiang Zemin, disse que mudou o socialismo chinês é a cada um segundo o seu trabalho, não é a cada um segundo a sua necessidade. Então quem trabalha mais tem que ganhar mais, quem produzir mais... Vocês já imaginaram chegar uma zeladora de um posto e dizer: esse mês nós conseguimos atingir todas as metas, nós estamos atendendo 100% das pessoas hipertensas, nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil a 0, nós estamos atendendo todas as gestantes.
Vocês já imaginaram quando a gente tiver um controle desse, que puder saber dessas coisas, e puder comparar e puder decidir corretamente, e tiver um sistema de informatização que nos permita isso? Esse sistema permite que o prontuário seja aberto em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Esse sistema nos permite um acompanhamento direto de quantas consultas, que tipo de consulta, que tipo de doença. Eu até, nas hemoculturas, me permite um médico que até esperar 2 dias a hemocultura, na hora de receitar um antibiótico, ele vê, olha, o que tem mais acontecido de problema é a bactéria tal, e o que tem sido mais resolutivo é o antibiótico tal. Então ele não arrisca, nós estamos dando conhecimento, informação. E esse sistema todo vai nos permitir, a hora que tiver a premiação, nós vamos ter uma concorrência, uma competição, porque vão dizer assim, sim, mas quem faz a consulta é o médico. Mas se o médico pedir muito reexame para especialista, nós vamos poder chegar nele, nós vamos saber por que o senhor está pedindo tanta consulta para especialista. Por que os seus exames, 95% dos exames que o senhor pede, deu negativo, o senhor não está examinando? No caso lá do Saúde da Família, que vai uma equipe de manhã, outra de tarde, se a maioria da população tiver escolhido de tarde, nós vamos chegar para o de manhã, doutor, alguma coisa está acontecendo, o povo está preferindo o seu colega. E por que não pagar mais para o colega dele? E a gente vê, e daí vê as deficiências e podemos fazer um treinamento. Isso são coisas que estão na nossa mão. Isso são coisas que a Frente Nacional de Prefeitos está se preparando para apresentar para o Brasil. O João Coser, o presidente, tem insistido muito comigo. Como é que essas propostas concretas, não adianta a gente falar. Não adianta falar que não falta recurso. Pedir recurso, vou dizer uma coisa para vocês. Recurso só não resolve. Recurso mal aplicado é pior do que não ter. Eu queria mostrar mais uma planilha das nossas cotas do SUS, doutor Nardi, que eu ia pedir a sua colaboração, agora falando como Foz do Iguaçu, uma coisa que a gente precisa dar uma olhadinha. Você tem aí, Alexandre? As cotas do SUS, os índices, cota do SUS para as principais cidades do Paraná, vocês vão ver que o problema não é recurso, o problema é outro. O problema é outra visão, um conceito. Olha lá, eu não consigo ler daqui. Você consegue ler, Alexandre? Tem microfone aí? Então fala. Então, começa lá com a cidade do Nardi, Maringá, que tem... Oi, prefeito, tem um monitor aí embaixo. Se... Mas está muito longe, só se eu tirar daqui o microfone. Espera aí, eu vou ver. Embaixo do microfone... Melhor você ler. Ah, tem aqui, desculpa, a ignorância do macaco. É como o doutor Márcio Postman disse, sociedade do conhecimento, né? A gente tem que estar preparado para as minorias. Então, Maringá recebe R$ 22,86 mês do SUS por habitante. Campo Mourão, outra cidade também, tem em torno de 140 mil habitantes, R$ 19,47. Londrina, R$ 23,36. Aqui não estão os hospitais universitários mantidos pelo Estado, não entram nessa cota. Curitiba, 21,19. Pato Branco, 29,16. Esse que é porque o ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra, foi prefeito de Pato Branco e cumpriu muito bem o seu trabalho como prefeito. Agora, Foz do Iguaçu, 13,28. Aí eu vou conversar com as autoridades. Não, mas você tem que mostrar serviço. Mas a saúde, nós já vimos que desde a escola, a merenda da escola, o atendimento da família, nós temos um grande programa de desfavelamento com o governo Lula e com o governo Dilma. Nós estamos construindo 5.000 casas para desfavelar. Nós tínhamos pessoas morando em cima de rio, condição totalmente insalubre. Isso tudo melhora a saúde. Então nós vamos precisar desse apoio do Conasens para dar uma mexida nisso, viu, Nardi? No mínimo igual aos outros. Aí para nós está maravilha, não quero... Aí vai dar. Nardi, eu tenho um tempinho para mostrar um hospital municipal? Prefeito, o senhor tem 5 minutos na sua conclusão. Isso que nós estamos acabando de falar aqui para a gente poder então vou passar mostrar para o doutor Gadelha fazer municipal. o desfecho. Essa parte em verde claro é o nosso hospital municipal.
foi construído inteiramente na nossa gestão. Vamos ver dentro. São salas de cirurgias modernas, equipadíssimas. Você dá para ver o amplo espaço. A UTI também tem esses divisórias, são privadas, tem luz direta. Você vê a ampliação. A sala de esterilização é a alma do hospital. Não adianta um grande cirurgião se não tiver um instrumental bem esterilizado. Isso aqui é uma enfermaria. Vocês vão ver 4 leitos, tem a janela, tem um ar-condicionado em cima, um banheiro de múltiplo uso, que permite que um use a pia, faça a barba, escove os dentes, o outro está tomando banho e um terceiro usando o vaso que tem ventilação própria. Ele é lacrado, não vai nunca o mau cheiro chegar na enfermaria. São detalhes importantíssimos. Todas as janelas têm tela mosquiteiro, para evitar que entre besouro, varejeira, mosca, mosquito. Pode ver aqui, aqui a gente vê do lado uma cadeira do acompanhante, vai. Isso aqui é a nossa cozinha, que nós procuramos fazer uma cozinha bem espaçosa, com todos os requisitos da vigilância sanitária, com separação para ver, câmaras frias, nós ainda não terminamos, mas vão ser 3, uma para carnes, outra para verduras, outra para laticínios e outras gerais. Isso aqui é o refeitório dos funcionários, com ar-condicionado, dá para ver uma outra visão aqui do refeitório, vai. Isso aqui é a farmácia também, que se não ministrado o remédio errado, se for desperdiçado o remédio, se for deixado vencer, nós estamos implantando código de barras em todo o sistema de farmácia. Vai. Isso aqui saiu errado. Acho que esse aqui é o Nardi. Isso aqui é a recepção do Hotel 5 Estrelas, né? Eu acho que saiu errado essa fotografia. Mas não é não. É a recepção do nosso hospital. Hospital para povo, pobre, mas isso não implica que não tenha qualidade. Extrema qualidade. Isso aqui é porcelanato, as poltronas foram doadas para a comunidade, tem espaço, tem visão, tem ar-condicionado, tem 6 aparelhos de ar-condicionado, tem acesso fácil, vai. E agora tem aqueles indicadores todos que vocês viram já. Eu queria dizer isso em nome da Frente Nacional de Prefeitos, que a saúde passa a ser uma das principais pautas. Eu tenho visto em todas as pesquisas feitas no Brasil que apontam a saúde como o principal problema. Nós estamos prontos para enfrentar, com os recursos que a gente tem, usando a nossa imaginação, o conhecimento e a tecnologia que existe no mundo, que está à nossa disposição, e usando recursos de gestão e administração modernas, como aquelas mudanças de horário, e principalmente vendo o usuário, atendendo o usuário, pensando no usuário. Ele já chega vulnerável, chega comprometido, chega enfraquecido, e a gente tem essa preocupação e tudo que a gente faz é nesse sentido. E tem acontecido um fenômeno interessante, começaram a sobrar leitos no hospital, a nossa UPA, que chegou a atender 400 pessoas por dia, está atendendo 200, os nossos postos de saúde estão sendo muito menos correria, não tem reclamação, não tem queixa. Aliás, eu tive uma queixa um dia, essa semana passada, uma pessoa que foi num posto de saúde e que é auxiliar de enfermagem, em vez de atendê-la, ficou 15 minutos no telefone. Eu tinha posto câmaras nos postos de enfermagem, exatamente para evitar isso. Mandaram tirar, chegaram para o Ministério Público do Trabalho, que estava quebrando a privacidade dos funcionários, e essa reclamação, quando ela veio trazer para mim, eu digo, não é para mim, você vai lá no Ministério Público do Trabalho, eu reclamo. Muito obrigado pela atenção.